Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos conversar agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, ontem o Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, reduziu a taxa Selic em 0,25 ponto percentual, chegando aí a 2% ao ano. No comunicado em que falou a respeito dessa redução, o Copom diz que indicadores sugerem recuperação parcial da atividade econômica, mas que setores mais afetados pelo isolamento permanecem deprimidos e a incerteza segue alta, sobretudo para o período a partir de do fim de 2020. Como é que você viu essa redução que já era esperada pelo chamado mercado, Fausto? Então, Glauco, é isso mesmo. A redução da taxa de juros já era esperado pelo mercado, era algo que se imaginava. Agora, é mais uma comprovação de que a economia está com bastante dificuldade para se alavancar, né? Bastante dificuldade para se recuperar. Nós atingimos aí um patamar bastante baixo. O Brasil entra no rol do conjunto de países hoje com taxa de juros negativa. O que significa isso? Significa que a expectativa de inflação que a gente tem aí para os próximos 12 meses, ele é maior do que a taxa de juros paga pelos títulos públicos aí por intermédio da negociação da Selic. Esse é um dado interessante, um dado importante para a gente analisar. Se historicamente a gente vem no Brasil defendendo a ideia de que a taxa de juros precisa ser baixa, nós precisamos retirar o dinheiro, inclusive gasto com a taxa de juros que remunera em grande medida os grandes investidores, e recolocar esse recurso na economia em geral. Isso altera sensivelmente o gasto do governo com a dívida pública e disponibiliza recursos no mercado. Essa vinculação entre taxa de juros e inflação existe no Brasil desde a criação aí do tripé macroeconômico e do conceito de meta de inflação, que começa lá no Plano Real, e agora nós estamos vivendo uma realidade com uma taxa de juros bastante baixa. O problema, Glauco, é que, ao mesmo tempo, isso coloca para nós outros dilemas para mostrar que, se isso fosse uma taxa de juros no momento comum, tradicional, ou não tão extraordinário como a gente vive hoje com relação à Covid, seria uma ótima notícia. É importante a gente ter hoje um outro patamar de juros, uma vez que isso influencia decisivamente o investimento, a tomada de decisão das pessoas nas compras de bens. Isso possibilita, inclusive, uma taxa de juros bem menor lá na ponta, ali para o consumidor direto. Agora, o que a gente tem visto nessa conjuntura, ou seja, nesse momento agora de pandemia, que é um momento bastante extraordinário da economia, não só brasileira, mas da economia global, é que, por outro lado, o que a gente tem é uma taxa de juros que pouco influencia, de fato, a economia real, tanto do ponto de vista dos juros que chegam na ponta, ali para o consumidor, uma vez que o sistema financeiro, até por conta da crise e por conta de uma visão, inclusive, bastante conservadora com relação ao crédito, ele mantém as suas taxas de juros muito altas, então, ou seja, a Selic pouco influencia, no final das contas, quanto que o consumidor vai pagar ali no seu cheque especial, no seu cartão de crédito, de um lado, e de outro, como a economia está bastante fria, né? Está pouco dinâmica, na verdade, caminhando com uma alta taxa de desemprego de um lado, com setores econômicos voltando muito ainda lentamente do ponto de vista aí da saída do isolamento social e da normalidade econômica. Hoje a gente precisa conversar com o Banco Central de uma maneira um pouco diferente. A gente precisa fazer um debate muito sério de que nós precisamos de incentivos efetivos para a economia para além da taxa de juros, ou seja, nós temos que discutir mecanismos mais agressivos para o crescimento da economia. Nós estamos falando objetivamente da expansão da base monetária, é preciso colocar recurso para circular na economia, é preciso viabilizar no limite, a gente precisa girar dinheiro, nós precisamos criar dinheiro para colocar dinheiro na mão das pessoas para que a economia volte à sua normalidade. Esse é um debate bastante polêmico, é um debate que vários economistas têm tratado nesse momento, mas a gente tem uma avaliação que nesse momento não há muito o que fazer. Você precisa, de fato, colocar a economia para girar. Ela roda num patamar muito, muito lento.
muito provavelmente a gente vai chegar aí na maior queda do PIB da nossa história. Nós estamos com uma taxa de desemprego alta e crescente. Nós precisamos minimamente de instrumentos e mecanismos que o governo, de fato, coloque o emprego e o consumo ali como algo essencial para a economia. A gente conhece já na trajetória econômica países, por exemplo, como o Japão, que viveram crises muito alongadas do ponto de vista econômico, que só a redução da taxa de juros a patamares muito baixos acabam tendo pouca eficiência nesse tipo de movimento econômico. É preciso de mais agressividade, e aí, de novo, né, é uma notícia boa, é importante que a taxa de juros esteja num patamar tão baixo nesse momento, faz sentido, coloca o Brasil na rota de um conjunto de países hoje com taxa de juros negativa, mas ao mesmo tempo ainda é muito aquém das nossas necessidades atuais. E quando você fala dessas necessidades, Fausto, inclusive um dos trechos da ata ali do Copom diz o seguinte, que a incerteza segue alta, sobretudo para o período a partir do fim de 2020, com efeitos do fim do auxílio emergencial. Então, o próprio Copom, e a gente lembra aqui que os integrantes não são exatamente de esquerda ou keynesianos ali, reconhecem a importância do auxílio emergencial para a economia. Se não fosse ele, provavelmente a economia estaria muito pior. Aliás, vários estudos indicam isso, inclusive um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais. Ou seja, Fausto, é preciso pensar mesmo nessas medidas mais agressivas que você menciona para tentar aí a retomada da economia. Não há a menor dúvida, Glauco. A gente precisa hoje, primeiro, manter o auxílio emergencial. Nós temos uma população bastante grande, sem renda, a renda está diretamente ligada ao consumo. Vamos lembrar que o consumo das famílias que tem renda muito baixa, nós estamos falando de pessoas que vivem entre 500 e R$ 1.000, ou seja, entre meio e um salário mínimo. A totalidade dessa renda vai para consumos básicos, em especial alimentação e habitação. Então, é fundamental que a gente coloque esse recurso para girar. E nós estamos falando de dinheiro da ponta, dinheiro que vai para consumo imediato. As pessoas não pegam esse dinheiro e entesouram ele em aplicação bancária ou guardam ele de dentro do colchão. Esse dinheiro ele é recebido e vai para o mercado. Indo para o mercado, ele ajuda a manter a economia aquecida. E a economia, quando gira, ela está gerando, de um lado, recursos para o conjunto geral da sociedade, mas gera também impostos para o próprio governo. Uma parte importante desse recurso colocado por meio do abono emergencial, na verdade, voltou para os cofres públicos. E ele funcionou também como uma ferramenta, primeiro, de redistribuição de renda, porque a gente colocou recursos ali na mão dos mais pobres, mas também de um redirecionamento, inclusive, das receitas de estados e municípios, uma vez que as pessoas compram os seus bens e seus serviços nos municípios. E esse recurso se transforma em impostos, tanto para estados quanto para municípios. Então, ele também foi importante para, de certo modo, teve uma queda relativamente grande na arrecadação de estados e municípios, mas o abono, de certo modo, ele mitigou um pouco essas perdas. Então, quando a gente olha para esse cenário, é fundamental que a gente continue. Agora, só isso não basta, nós precisamos avançar. É preciso agora, Glauco, colocar um movimento de manutenção e salvamento das micro e pequenas empresas. As micro e pequenas empresas são as que mais empregam, elas estão num momento bastante conturbado, o acesso ao crédito dessas empresas é quase nulo, ou seja, de fato elas não conseguem, o sistema financeiro não libera recurso, e além de tudo, você não pode imaginar que essa empresa vai pegar o empréstimo hoje e daqui a um tempo ela vai começar a pagar esse empréstimo. O tempo de maturação disso é um pouco maior. Há uma discussão hoje que precisa ser feita se a gente não deveria avançar de fato por um abono emergencial para as microempresas, ou seja, as empresas precisam de injeção direta de capital para minimamente continuar existindo de um lado e de outro gerando empregos, que metade dos empregos são de certo modo criados nas pequenas empresas. É fundamental então que a gente pense de um lado em manutenção do abono emergencial, de modo a manter o consumo ali das famílias mais pobres, e de outro, a gente garantir minimamente a sustentação de um conjunto enorme de microempresas que nesse momento estão quebrando. Como a gente já disse no momento anterior, as empresas quebram nesse momento de retorno,
ou seja, elas começam a tentar retornar para a economia. Nesse momento, elas têm que pagar fornecedor, elas têm que pagar a folha de pagamento, elas têm que rodar o seu capital de giro, e aí, esse momento, ela não roda, e aí ela quebra. Ela quebra, a taxa de desemprego cresce mais, o número de pessoas sem emprego cresce mais. Nós precisamos hoje de um projeto estruturado, de articulação econômica, em que o Estado precisa, de um lado, incentivar o pequeno, de outro lado, efetivar grandes obras, ou seja, colocar o Estado para puxar essa economia. Nós estamos aí numa discussão se abre, não abre, se sai ou não sai, se a gente superou ou não superou a pandemia, está muito claro que não. Nós estamos na semana que muito provavelmente a gente vai superar aí os 100 mil óbitos, o que é uma marca absurda do ponto de vista sanitário para um país como o Brasil. E ao mesmo tempo está muito claro que, de um lado, a gente nem conseguiu controlar a pandemia e, de outro lado, a gente não conseguiu manter a economia funcionando. O que a gente tem hoje é uma situação bastante dramática e que a gente precisa minimamente de intervenção do Estado, minimamente da sua atuação. Por outro lado, a gente sabe que essa não é a vontade do atual governo, o que coloca para a sociedade civil a obrigação de pressionar o Estado, pressionar os municípios, pressionar o governo federal e principalmente pressionar o Congresso Nacional. Tá certo, Fausto. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até a próxima, Glauco, e bom dia a todos. Bom dia. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior.